Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, né? Dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de projetos elétricos, né? Especificamente o projeto que a gente estava trabalhando, né? Que era a construção de um diagrama elétrico, né? Com marcadores e o qual esse diagrama ele envolvesse, né? Um sistema central e a derivação, né? Desse sistema central trifásico para três máquinas, né? E aí no caso eu já finalizei aqui o projeto, né? E aí vou dividir em duas partes esse vídeo para a gente finalizar esse ciclo, tá bom? Exatamente entendendo aqui o que foi feito, né? Revisando o que a gente já viu, né, nos vídeos iniciais e aí concluindo o projeto, tá bom? Então, só recapitulando, o nosso sistema, né, inicial, parte de alimentação, ele vem exatamente dessa rede aqui trifásica. Vou dar um zoom aqui para a gente focar. Então, aqui a gente tem a identificação do sistema trifásico, né, as três fases. Aqui a adição do neutro, né, e o aterramento. Um disjuntor geral, né, com 4 polos, né, 3 para as fases e 1 para o neutro. Né, e aqui a gente já usa o nosso primeiro marcador. Né, ou melhor, marcador não, na verdade a gente vai estar utilizando o tagueamento, né, de sequenciamento dos projetos, né, ou seja, exatamente para identificar, né, para qual derivação você vai ter cada cabo ali do sistema, né? Então aqui a gente utilizou esse disjuntor geral e aqui na sequência observa que a gente colocou esses elementos aqui, né? Esses elementos eles representam exatamente a marcação para essas fases, né? Então deixei marcado exatamente com a identificação, né? Então tá aqui, ó, L1, L2 e L3, e isso serve exatamente para você derivar, né, ali para o sistema, né? Então, como a gente tem aqui várias partes, né, a gente tem várias partes, então para identificar que esse elemento, né, essas fases, elas estão indo para pontos específicos ali do projeto, né? Esses elementos que a gente utilizou aqui, esse disjuntor geral, a gente encontra nesse ponto aqui, né? A gente encontra aqui nesse ponto, e o que a gente utilizou foi exatamente esse aqui. E os marcadores, né, que são este aqui de baixo, né, esse tagueamento a gente encontra aqui na parte de cabos, né. Tem tanto o output como o input, né. Nesse caso aqui, como são elementos que vão sair desses cabos, eles vão ser exatamente ali o output, né, ou seja, é esse elemento aqui. Uma coisa que eu sempre digo para os estudantes, né, quando a gente está utilizando o software do Cadicimo, é exatamente estar fazendo a simulação, né, no transcorrer do projeto, né? Por exemplo, eu vou apertar aqui o play. Então, veja que quando eu apertei o play aqui, os cabos oriundos da rede, que são essas identificações aqui, observa que eles estão coloridos, né? Tá aqui, né, o marrom, né, meio avermelhado para as fases, o neutro azul e o aterramento aqui verde. E observa que esses cabos que estão chegando no disjuntor, eles também estão coloridos. Mas a partir do disjuntor, eles já não estão mais coloridos, eles estão cinza, né? Ou seja, significa que aqui não está tendo a passagem da corrente. Mas não deveria passar porque o disjuntor está desarmado, né? Vou dar um zoom aqui. Então, no caso, a partir do momento que eu clico aqui em cima do disjuntor, observa que esses cabos aqui na parte de baixo, essa sequência, ficaram coloridos, né? E aí é onde vem um detalhe. Observa esse L1, aqui esse marcador, né, esse tagueamento. Observa esse outro L1. Aqui a gente tem, né, exatamente um output e aqui a gente tem um input. Ou seja, desse cabo aqui, a gente está fazendo um segmento para esse, né? Então isso é muito comum quando a gente vai fazer impressão de várias folhas de projeto, né? Para não ficar com uma diagramação ruim, ficar difícil de interpretar o projeto. Então, basicamente, o que acontece? Quando eu ativo aqui o disjuntor geral, né, essa parte aqui que seria uma identificação para comando, eu tenho a seguinte informação aqui, né? Essa primeira sinaleira está informando que o sistema está energizado, né, ou seja, o disjuntor geral ele foi ativado, né? E aqui eu tenho a identificação que as três máquinas, né, a máquina 1, a máquina 2 e a máquina 3 não estão energizadas, né? Ou seja, não tem corrente chegando lá para o sistema entrar em funcionamento, né? E aqui em cima são marcadores, né, do tipo Born, que eu expliquei no primeiro vídeo,
né, como a gente utiliza eles, né? Esses marcadores, esses bornes, é exatamente esse elemento que você encontra aqui na parte dos cabos, tá bom? Então, aqui nessa primeira parte, quando ativar o disjuntor geral, aqui está identificando que o sistema está energizado, né? O disjuntor geral foi ativado, mas a máquina 1, 2 e 3 estão desativadas, né? Então, tem alguns contatos auxiliares aqui, né? Esses contatos auxiliares a gente encontra aqui nessa parte. Cadê? O mouse está dando um probleminha aqui. Deixa eu clicar aqui com... é porque está na simulação. Então, vou clicar aqui, ó, no contato auxiliar, e o que a gente vai utilizar é exatamente, né, no caso aqui, tanto aberto como fechado, né, para as máquinas, tá bom? E aí, no caso daqui desse sistema, né, o que acontece? Observa que aqui a gente tem os esquemas das três máquinas, né, ou seja, aqui seria a máquina 1, aqui seria a máquina 2, e aqui seria a máquina 3. O diagrama da máquina 2 e da máquina 3 eu deixei igual só para ilustrar, né? Mas obviamente cada um com seu respectivo tagueamento. E aqui vem o ponto crucial, né? Que ponto crucial é esse? A derivação das fases para a chegada das máquinas, né? Então observa que aqui a gente tem, ó, L1, L2, L3. Da fase L1 a gente está derivando aqui, ó, 3 cabos. Da fase L2, a gente também está derivando 3 cabos, ou seja, seguindo ali para os bornes, né, para os identificadores, e o L3 também. Aí o que acontece? Como marcação aqui no sistema, observa que tem aqui, ó, C1.1, C2.1, C3.1. Aqui C1.2, C2.2, C3.2. Aqui C1.3, C2.3, C3.3. O que é que significa isso? Aqui a gente tem a referência, né, exatamente, que é a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, né, ou seja, seria a fase L1, L2, L3, e aqui no caso está indo para o comando 1, ou seja, o comando da máquina 1, o comando da máquina 2, o comando da máquina 3, e assim sucessivamente, comando da máquina 1, 2, 3, ou seja, a derivação que está chegando nas máquinas referentes ao sistema trifásico. Vou apertar aqui o play novamente. Vou ativar o disjuntor geral. Ativa o disjuntor geral, que está identificando aquela questão das máquinas, né? Sistema energizado, máquina 1, 2, 3, 1, 2 e 3 desligada. Mas observa que aqui, ó, na derivação, a corrente está chegando também nesses bordos, ou seja, a corrente está chegando no quadro de comando das máquinas, né? Então, se a gente dá uma observada aqui, diminuir aqui o zoom, pronto, aqui vai ficar melhor. Estou diminuindo aqui o zoom. Então, aqui dá para observar, ó, a corrente chegando lá na máquina 1, a corrente chegando aqui embaixo na máquina 2 e na máquina 3 também, né? Ou seja, e com aquelas marcações que eu mostrei agora há pouco. Tá lá, ó, C1.1, 1.2, 1.3, ou seja, aqui a gente está falando do comando da máquina 1, fase 1, 2 e 3. Né? O mesmo vale para as outras máquinas, né? O comando da máquina 2, comando da máquina 3. Essa identificação, só para o vídeo não ficar tão extenso, essa identificação, quando a gente chega na parte aqui tanto do input como do output, quando você dá um duplo clique, é aqui onde você vai fazer o tagueamento. Por exemplo, C1.2. Tá lá, ok. Então tá lá o tagueamento referente ao elemento que você vai utilizar. É importantíssimo ficar atento, né? O que vai ser entrada, o que vai ser saída, tá bom? Então vamos finalizar o vídeo aqui, né? A gente já viu essas 3 partes aqui iniciais, né? Ou seja, do comando geral. Aqui a identificação das máquinas, né, que está ligado e desligado, e aqui a derivação das fases para as máquinas. Aí no próximo vídeo a gente fala aqui sobre os comandos, tá bom? Então é isso, valeu!